Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o pesadelo de José Leôncio. Espíritos podem pedir ajuda nos sonhos? Então, essa semana, na novela Pantanal, nós tivemos a morte de um dos personagens, a Madeleine, a ex-mulher do José Leôncio, personagem interpretado pelo Marcos Palmeira, aonde ela, num acidente aéreo, indo do Rio de Janeiro até o Pantanal, esse avião ele acaba caindo no rio. E as condições, mesmo não encontrando os corpos, de sobreviverem é muito remota. Então, assim como na primeira versão, a personagem morre, nesta também provavelmente é o que vai acontecer. E o José Leôncio, dormindo, ele tem um sonho, aonde o espírito da Madeleine, sua ex-mulher, pede ajuda para ele. E fica aquela pergunta: isso realmente acontece? Isso realmente é possível? Espíritos desencarnados, espíritos de pessoas que faleceram, eles podem aparecer nos sonhos das pessoas, nos sonhos das pessoas próximas, de parentes, de entes, e pedir ajuda? É isso que nós vamos procurar entender hoje. Então, geralmente, em razão de desencarnes, mortes traumáticas, resultantes de acidentes, como foi o caso da novela, um acidente aéreo, os espíritos chegam até o mundo espiritual meio em choque. E alguns deles até em estado de revolta, não compreendendo o que está acontecendo, onde estão, por que estão naquele estado. E em razão disso, eles até poderiam receber ajuda de espíritos superiores que têm boa vontade de ajudar lá no mundo espiritual, mas por causa dessas emoções muito afloradas que estão com elas no momento, choque, revolta, se sentindo perdidos, desorientados, eles não conseguem receber essa ajuda. Então os espíritos superiores, eles têm que esperar um pouco, passar esse estado de ânimo deles. Mas enquanto isso, os espíritos desencarnados, decorrentes de acidentes principalmente, eles podem procurar ajuda dos parentes, dos amigos, dos conhecidos que ficaram aqui na matéria, no nosso plano. E uma dessas maneiras deles pedirem ajuda é, por exemplo, adentrarem em nossos sonhos. Esse pedido de ajuda, para entendermos melhor, pode acontecer quando estivermos despertos, acordados. Nós podemos sentir, por exemplo, a presença de um espírito que desencarnou, ligado a nós, de um parente, de um amigo. Podemos sentir a presença deles próximos a nós. Nós podemos sentir até o cheiro deles, o perfume que usavam, algum aroma característico. Os nossos pelos podem ficar arrepiados quando nós sentimos essa presença. Podemos ouvir as vozes deles até, nos chamando, por exemplo. E aí nós vamos olhar, não tem ninguém em volta, mas no fundo nós reconhecemos aquela voz, que é de alguém que desencarnou recentemente. E provavelmente é eles pedindo ajuda, tentando compreender o que está acontecendo. E como eu disse para vocês, o objeto do nosso estudo é: esses espíritos podem pedir ajuda nos sonhos? Sim, exatamente podem. Eles podem aparecer nos nossos sonhos, aonde o nosso corpo está repousando, mas a nossa alma, o nosso espírito está ativo e tem um contato direto com o mundo espiritual. Então, para eles é até mais facilitado essa ajuda ali através dos sonhos. E como na novela, como no capítulo que apareceu, o espírito da Madeleine, da personagem da ex-mulher do José Leôncio, pede ajuda. E eles querem compreender, essa ajuda envolve esse querer compreender o que está acontecendo, ou o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu não estou tendo contato com mais pessoas próximas a mim? Por que eu não consigo falar com meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, nesse sentido? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero compreender, eu quero entender.
e eles procuram ajuda. E o que acontece? Geralmente o sonhador, a sonhadora, eles também, quando aparece esse pedido de ajuda, principalmente de um espírito desencarnado recente, eles ficam assustados, eles ficam com medo, que foi o que aconteceu também no capítulo. E o José Leôncio acorda assustado, ofegante, com medo. Na vida real também é assim. Quando não temos certa experiência em entender esse assunto, nós ficamos com medo. E esse medo, ou essa emoção, faz nos acordar. Nós acordamos. Algumas pessoas têm mais prática em ajudar esses espíritos desencarnados. E elas não acordam, elas se mantêm calma. E podem ajudar no que for necessário. Essa alma, agora lá no mundo espiritual, entender o que aconteceu e como ela deve proceder agora. Então, algumas pessoas que têm essa maior sensibilidade e experiência em ajudar, mesmo através dos sonhos, esses espíritos desencarnados, de alguma forma elas aconselham eles, tentam passar informações do que houve, aonde se encontram e como devem proceder, aceitar a ajuda que é oferecida a eles lá no mundo espiritual. Então, esses espíritos eles podem ir aos poucos se acalmando, compreendendo o que aconteceu, entendendo que houve um acidente fatal, eles perderam a vida e agora eles estão num outro plano existencial. E agora eles não podem ter mais o acesso que tinham aqui à matéria, a não ser quando for os permitido. Então, tais encontros, tais pedidos de ajuda dos espíritos desencarnados em nossos sonhos é possível, sim, como aconteceu na novela. E o comportamento do José Leôncio é bem o que ocorre. As emoções afloradas, o medo faz despertar. Provavelmente, pode ser que em outros capítulos, que eu acho que vai acontecer, a Madeleine tente novamente entrar em contato com ele dos sonhos. E aí ele mais calmo, pode ser que ele ajude de alguma forma. Ou ela procure um outro membro da família pedindo ajuda nos sonhos. Pode acontecer também. O espírito desencarnado tenta com uma pessoa, não consegue, essa pessoa acorda, vai tentar com outra. Então, muitas vezes, dentro de uma família, pode ser que várias pessoas sonhem com aquela pessoa que faleceu, pedindo ajuda, pedindo conselho, orientação de alguma forma. É eles tentando se encontrar, entender, passar o estado de revolta. E quando isso acontece, espíritos superiores lá no plano espiritual estarão prontos para orientar eles nessa próxima etapa agora de evolução, nesse novo ciclo na vida dele que se encontram. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que a audiência dessa novela, O Pantanal, na Rede Globo, está muito acima do normal, mais do que a emissora esperava. E muitas pessoas assistindo podem ficar com essa dúvida. Os espíritos podem procurar ajuda ou isso é só fruto do sonho de alguém, da imaginação? Não, não é fruto da imaginação. Não é só um sonho de atividade psíquica, não, acontece. É o mundo espiritual interferindo em nossos sonhos. E nós temos essa capacidade também de, quando dormirmos, irmos até o mundo espiritual e mantermos contato com espíritos de entes queridos que já passaram para o outro lado. Mas, de qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta de alguma experiência que teve, fiquem à vontade. Usem os comentários para isso. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!